Pix dos direitos autorais Eu aí, mando cara. pra você depois aí, mando o Pix também. Mando o vídeo, transforme no vídeo no link do YouTube, não gravado, aí mando pra você poder rever, tirar dúvidas de novo. Né? Nós estamos aqui para poder esclarecer e também ter um material para entregar, né? Com tudo Tranquilo. aquilo que a gente conversar aqui, nada melhor do que você rever alguns pontos que tiverem, ficarem ainda com dúvidas. Né? Se bem que a gente está aqui aberto para poder esclarecer tudo. Então você está buscando uma consultoria desde o ano passado para poder te ajudar a alavancar, aumentar as vendas em 10%, em 20%, enxugar a máquina. Olha, na medida do possível, eu não quero botar porcentagem, tá, Cirene? Mas tudo que eu puder crescer nesse período, se vai ser 10%, se vai ser 5%, se vai ser 50%, se vai ser 90%, eu quero crescer. Tá? A gente fez um projeto agora para 2022 bem arrojado, já compartilhei algumas ideias com você. A gente está buscando, a minha empresa está buscando aportes, então aportes de parceiros. Então a gente tem um projeto bem arrojado para 2022 e uma consultoria para a área comercial nada mais justo, né? Bom, a máquina de vendas aí, né, confidencial, ela tem vários é, várias perdas na tubulação. Se for comparar com uma tubulação hidráulica, e à medida que a gente vai reparando ali um vazamento, aumentando aqui, aumentando o fluxo ali, e sanando os pequenos vazamentos, você acaba tendo uma melhora nas suas vendas. Tanto com ferramentas, que pode aumentar a produtividade do seu time, quanto em treinamentos semanais e também uma visão, uma, uma mente mais voltada para uma venda consultiva, sem atropelar, sem pressionar e realmente conversando com os leads, até a diversos clientes. Então eu vejo muita ansiedade da maioria dos vendedores trazendo o produto para comparar preço. E aí você tem concorrentes e acaba ficando no mesmo balaio. Agora, quando a gente eleva para um custo-benefício, proposta de solução, que é algo mais difícil de pegar, até mesmo de explicar, o que é proposta de valor? Não, vamos falar de custo-benefício, que é o que significa. E aí você leva para esse nível, a pessoa consegue caminhar num nível mais elevado e você trazer ela fora daquela comparação de preço, e sim para a solução que ela está buscando para resolver os problemas. E aí a pessoa se junta ao cliente, compra a solução, não só por causa do que ela entrega, mas por causa da credibilidade do Bruno, da solução dele, das pessoas que estão envolvidas, da simpatia, da empatia, que não dá para medir, não dá para comparar com o outro. A pessoa percebe e faz. Pô, eu quero fazer com meus amigos. Mas o Bruno é um amor, cara. Eu vou comprar dele. Pô. O outro cara, nos pés no saco, só tá querendo ganhar dinheiro de mim. Exatamente. Porque hoje em dia tá todo mundo. Parece que nós estamos numa onda, né? Cara, eu quero ser, eu não quero só ter. E se alguém está me valorizando o que eu sou, com essa conversa mais de estar se relacionando numa compra e dali podendo seguir para outras frentes, é muito melhor do que ter somente um produto, comparar preço e presta serviço. Se bem que o de vocês é um relacionamento de longo prazo, né? A ideia é que seja de longo prazo. Quanto mais automatizado, melhor. Mas é claro que em determinados momentos o time de pós-venda vai ter que estar muito afinado com a mesma política do pré-venda e também do closer. Isso, Poder estar exatamente. todo mundo conversando na mesma pegada. Porque senão depois vai lá pro Reclame Aqui, sai, aí já vira detrator. Então é uma preocupação que a gente tem ampla das vendas. Não é só ali, vamos fechar e toma, é tanto, comparou com o concorrente, ganhamos, uhul, pronto. Aí o cara, caramba, fiz um negócio com o Bruno lá, com o time dele, mas minha mulher, cheguei em casa, contei pra ela, quase me matou. Melhor tirar o pé desses caras aí, a primeira oportunidade que eu tiver. Isso acontece.
infelizmente. É um problema das relações humanas. Agora, quando a gente vai fechando as portas para que isso não aconteça com um time preparado para olhar, para ter esse olhar, aí sim você vai fazer a diferença ao longo do tempo. E não só agora. Exatamente. Aí construção vira o nome da marca, né? Vira outra coisa, né? Uhum, exatamente. Bom, a gente tem aqui vários itens e atividades que podem ajudar você. Melhores práticas, né? Poxa, Uhum, capturadas em anos de trabalho com o setor comercial. E a gente costuma dividir tudo em três documentos que norteiam todo o processo comercial, que é um plano de vendas, playbook e o SLA, entre o marketing e vendas. Dependendo da maturidade da empresa, se tem um marketing atuante, precisa ter um SLA, porque essa comercial e marketing batem cabeça. Se não tiver regras claras ali, o que refinando, é minha briga, atuando, é minha briga. se você tem uma regra clara de como fazer e reuniões constantes com o seu marketing, poxa, esse já diminui o atrito. Aumenta o ganho, menos dinheiro na mesa, maior foco na sua persona, no cliente ideal, e aí você consegue ter mais conversões, atrair perfis com mais assertivos, Uhum, menos trabalho do time de exatamente. vendas para poder converter, menor o CAC, Exatamente. aumenta os ganhos. Mas por causa de quê? Por causa de um pensamento estruturado sobre como a gente vai conversar com o marketing. Playbook já está vendido, né? Todo mundo sabe que o Playbook traz as Uhum, regras para facilitar a vida do vendedor, para ele não se perder, até mesmo para poder treinar um outro vendedor com muito mais rapidez, né? Tanto o closer quanto o SDR. uhum. Quanto tempo você tem para essa nossa reunião aí, Bruno? Uma horinha. Uma Reservei horinha? uma hora. Uhum. Cara, tá, como é que tá? Eu vou rodar aqui uma apresentação, Claro, mesmo para tranquilo. poder a gente seguir uma estrutura Tranquilo, de perfeito. negócio, uma estrutura de apresentação, e ali é só para poder ter uma imagenzinha e você ficar, Uhum. pô, que bacana. Tranquilo. Tô brincando. Então vamos alinhar as expectativas, o que você. E vamos falar sobre desafios e soluções e o cenário da sua empresa. Uhum. A expectativa basicamente é a nossa pauta aqui, né, que nós vamos falar. E o tempo da reunião dura justamente isso aí, assim, 40 minutos, né? E eu já sei o que motivou sua participação aqui. E vamos falar sobre os principais desafios que a maioria das empresas tem e as soluções que a B2B entrega. Uhum. E você já declarou a necessidade de ter não o time terceirizado, que é o que nós fazemos também, terceirizamos nosso time e treinamos o time também para poder atuar com as metodologias que nós temos e táticas. Nós atuamos muito na metodologia outbound sales, tá? Uhum. Account based nem tanto, porque é difícil achar um cliente que queira contratar uma estratégia tão arrojada, que é cara, né? O custo do É. cliente é elevadérrimo, mas a gente Uhum. faz também. E não tem um processo estruturado, e é a hora da consultoria, onde nós elaboramos o playbook, o SLA, e partimos também com o plano de vendas, que praticamente guia tudo que a empresa tem que fazer para poder atingir seus objetivos. E somos parceiros da HubSpot, e aí nós também pegamos na mão e automatizamos os processos, né, algumas sequências de trabalho para poder aumentar a produtividade do seu time de vendas. Falando sobre a B2B, agora vamos falar sobre vocês aí, seus objetivos de conseguir aí aporte, né? Yes. Você tem que apresentar algum plano para esses investidores, você precisa ter um plano de vendas bem estruturado. Já montei o plano de venda, já temos um plano de venda bem estruturado. Então, a, a, falando por baixo, assim, o objetivo é aumentar em 50% os nossos clientes hoje, em um ano. Então, é um crescimento muito grande, Uhum. tá, perto do que nós temos.
atualmente. Então, esse é um objetivo simples para fazer o crescimento e, consequentemente, faturamento, né? E eles buscam dinheiro, eles não buscam outra coisa que não seja números. Então, esse é o cronograma para 2022. Então você quer aumentar em 50%, 135 clientes no final de 2022. Isso aí. Recorrentes, né? Porque eu tenho duas formas de clientes. Eu tenho cliente spot e tenho cliente recorrente. Eu quero aumentar em 50% o cliente recorrente. Tá. E esse plano de ação para isso? Você já está aí planejando ir para São Paulo, né? Exatamente. Montar um escritório lá. Já tem custos planejados para isso? Quanto você vai ter de despesa? Isso. Todos os vendedores CLT? Não. Temos PJ. Todos PJ? Não, é misto. Dependendo a qualificação dele, é PJ. Eles vão ter que estar disponíveis para trabalhar com você 8 horas. Isso. Sendo PJ. Exatamente. Bom, o que pode impedir você de chegar lá com esse plano seu aí? Não conseguiu o aporte. Bom, para conseguir o aporte, eu preciso ter um bom plano de negócios definido, estruturado, pelo menos planejado todo o time. Isso. Planilhas de taxa de crescimento, se fizer isso, se eu crescer tanto, como que eu vou poder chegar lá, qual a estratégia que eu vou poder usar para chegar até lá. Exatamente. Então, eu tenho mapeado todo um plano de voo de quanto que eu preciso arranjar de cliente por mês, quanto eu preciso preciso ter de faturamento em spot, em novos serviços, em novos produtos. Tudo está planilhado, lançado num robozinho que aparece as metas para toda a empresa. Tem uma televisão dentro da empresa que fica aparecendo. Pô, bacana. Não somente as minhas, a gente compartilha bastante as informações dentro da empresa. Então, a operação tem uma TV que mostra todo o funcionamento da operação. O RPA tem tem uma TV que fica mostrando todo o funcionamento de RPA lá. Então, quais robôs que a gente está fazendo, quais as automações que estão produzindo e como é que está a evolução. O marketing tem uma televisão que fica aparecendo onde é que a gente está atacando, qual a via que nós estamos atacando, e o comercial também tem uma televisão que fica com o objetivo. Nossos objetivos são traçados trimestralmente, apesar de termos metas mensalmente, mas o objetivo é traçado trimestralmente, por trimestre. Então, tem lá, no primeiro trimestre, temos que fechar tantos clientes, temos que fechar tanto de faturamento, tem que fechar novos produtos, temos que fechar novos upselling, cross-selling. Então tem tudo todo lá que é paridade à vista. E eu ainda fiz projetos para complementar. Então, o meu projeto tem o do orçamento, que são as metas, e tem o do complemento ao orçamento. Então, o que eu preciso fazer para chegar no objetivo? Eu preciso ter 70 reuniões agendadas no mês. Então, eu tenho um complemento do orçamento para o SDR, que ele tem que ter, no mínimo, 70 reuniões agendadas para o time comercial. Isso daí se tornaria 10% do contato mensal dela. E aí eu vou fazendo projetos. Ela precisa que a empresa está evoluindo para a parte de RPA, ela precisa agendar desses 70 agendamentos, 7 precisam ser sobre RPAs, 7 sobre departamentos jurídicos, empresas de grande porte. Então, tem todo um projeto, toda uma análise do planejamento de voo para chegar nos números que a gente quer. Então, os LDRs e os SDRs estão todos focados nessas metas para poder trazer essa quantidade de clientes que você planeja trimestralmente. Exatamente. Você decide sozinho aí na sua empresa? Não. Eu não decido sozinho. Tenho o CEO e após o CEO temos 4. Apesar do CEO também ser um founder, são 4 founders, tá? 4 fundadores.
um dos fundadores é CEO, então cada fundador é responsável por uma área, um é a parte de aplicação, outra é a parte de RPA, outra é a parte de robotização de fato, né? E o CEO da parte comercial. Aí eu sou gerente comercial, tenho o gerente de marketing, tenho o gerente de operações, tenho o gerente financeiro. Então, normalmente a gente tem um comitê, então levamos todas as propostas para o comitê, né? E aí é debatido, porque o investimento é dividido, por mais que seja do meu budget do ano, é debatido entre todos, para verificar se esse investimento nessa área, se esse investimento nessa área condiz com o aporte que a gente vai precisar ter em operações, condiz com o aporte que a gente vai precisar ter em marketing, condiz com o aporte que a gente vai precisar ter em RPA. Então, é tudo debatido. Tudo acaba tendo que ter investimentos em outros setores da empresa também, né? Se você colocar aqui, vai sobrar para o outro lado ter que também se arrumar para poder atender as demandas que você vai criar. Até porque se eu quero aumentar 50%, se eu quero ter, vamos brincar aqui, não vou fazer cálculo, mas se eu quiser ter 150 clientes no final do mês, no final do ano de 2022, a operação precisa aumentar quanto para poder entregar com qualidade esses produtos para os nossos clientes. Então, uma coisa vai fluindo. Como é que eu vou fechar 150 clientes? Como é que eu vou fechar 50 clientes a mais, 60 clientes a mais? Vamos brincar aqui. Seria 45 a mais, né? Se eu for fazer a matemática certa. Como é que eu vou fechar esses 45 clientes? O que o marketing vai me trazer para eu fechar esses 45 clientes? Então, o marketing precisa ter a projeção dele, que precisa linkar com a minha, que a minha precisa linkar com operações, e assim vai indo. Então, esse mês foi apesar da gente estar no dia 18, a gente ainda está debatendo orçamento de 2022. A gente vem desde novembro debatendo orçamentos. Então, até para que você entenda, nós tivemos que fazer 3 orçamentos, né? Um orçamento de crescimento orgânico, um crescimento de aporte em um valor X e um outro crescimento com aporte de valor Y. O valor X é 3,5 milhões. Então, se a gente tiver um aporte de 3,5 milhões, quanto que a gente pretende ter de crescimento? Que foi o que eu falei para você, 50% de crescimento em clientes recorrentes. E, consequentemente, o outro aporte que a gente planejou foi de 5 milhões. Então, de 5 milhões, eu pretendo ter 100% de crescimento em cliente orgânico, então, em cliente recorrente. Então, eu preciso ter lá no final do ano 160 clientes, 180 clientes, nós temos 90 hoje, 180 clientes recorrentes, que paguem a forma recorrência. E o crescimento orgânico, consequentemente, a gente projetou em 30% de crescimento. Em um ano. Em um ano. Até que para você entenda, tá, Sidney? Não sei se você conhece a Alloy. Não conheço a Alloy. A Alloy é uma empresa de tecnologia, tá, voltada para o setor jurídico. Então, um nicho bem identificado. Ela surgiu em 2016, com a nomenclatura de 2ADV, 2ADV. Eu até vi aqui que no seu LinkedIn que você conhece o Gabriel Moreira. Tá? O Gabriel Moreira foi um grande parceiro nosso da 2ADV, incentivando bastante a nossa empresa. Tá? Porém, a gente recebeu o aporte em 2019, final de 2019, onde os investidores optaram por fazer uma troca da nomenclatura. A gente tinha 2ADV e todo mundo achava que era um escritório. 2 advogados, todo mundo achando que era escritório. E a gente mudou para Alloy, lealdade em inglês, né? Bem simples. Justamente para ficar mais fidelizado ao cliente e abrir possibilidades, desde o departamento jurídico de grandes empresas. Não tenho autorização para falar destes clientes, então hoje nós atendemos a JBS em todo o Brasil, tá? Então, em 3 setores deles, o setor trabalhista, o setor civil e o setor tributário, eles utilizam a nossa tecnologia, tá? E escritórios, vamos pegar o de São Paulo, que seria
mais focado e eu tenho autorização para falar neles, seria o Siqueira Castro e o Tosini e Freire. Tá? Então, 2 escritórios grandes no Brasil. Temos escritórios na Bahia, que é o Pessoa e Pessoa, também grande. Escritório aqui no Rio Grande do Sul, temos o Cabanelos. Não sei se você conhece, Não, Cabanelos. Que era o escritório do Gabriel Moreira, ele acabou saindo, tá linkado no seu LinkedIn, então ele acabou saindo da sociedade do Cabanelos, que é um escritório grande que atende a Claro, atende DPVAT, então utiliza a nossa ferramenta. Tá? Quais são as nossas ferramentas? Nós temos um amplo produto, tá? Vários produtos, hoje nós temos 11 produtos de prateleira, vamos dizer assim. O ponto principal é o peticionamento eletrônico. O que seria o peticionamento eletrônico? Hoje no Brasil nós temos, nos TJs, nós temos mais de 70 tipos de tribunais, de sistemas em tribunais. Então você acessa o TJ de Santa Catarina, é um sistema que você precisa protocolar. Você acessa o do Rio Grande do Sul, é outro sistema, acessa do Rio de Janeiro, é outro, São Paulo é outro. Sim. Então nós temos mais de 70 tipos de sistemas no tribunal. E a nossa plataforma, ela unifica esses tribunais. Tá? Então você vai realizar o protocolo numa plataforma única e você vai ter mais não velocidade, mas você vai ter mais escalabilidade em protocolo. Hoje a gente tem uma contabilidade de padaria, eu brinco assim, que um advogado no tempo normal, um protocolo simples, ele demora de 5 a 10 minutos para realizar no site do tribunal e ele realiza no máximo 10 protocolos no dia. Protocolo simples de uma petição só. Tá? Com a nossa ferramenta, ele realiza o protocolo em até 3 minutos, clicando ali, anexando, porque a gente já faz toda a otimização do documento, ele não precisa se preocupar com o navegador, não precisa se preocupar com a ferramenta que vai realizar o protocolo. Então, ele realiza no máximo em 3 minutos e a gente dá uma escalabilidade para ele de até 20 protocolos no dia. Por quê? Porque quanto mais ele tem agilidade no protocolo, mais ele faz. Esse aí é o nosso ponto principal de produto, tá? Que é o peticionamento eletrônico. Nós somos pioneiro no Brasil desta ferramenta. Depois temos alguns E cada petição, tem um custo para o cliente, e quantas mais ele fizer, vai somando lá no final do mês, tem lá. Exatamente. O custo é por volumetria, então nós trabalhamos com fixo, por óbvio. Hoje quem não trabalha com fixo está perdido, não sabe como é que vai pagar as contas no outro mês se não tiver consumo. Então hoje nós trabalhamos com fixo, mas sempre com projeção de crescimento. Tá? Então, através de volumetria, a gente faz o volume no início do mês, quanto que ele consumiu e projeta o crescimento do escritório. Então, a gente já tem exemplos que escritório entraram conosco, protocolando 200, 300 protocolos mês. Hoje, ele está protocolando 1.000 protocolos mês. Por quê? Porque a nossa escalabilidade deu autonomia para ele. Ele conseguiu crescer a carteira de cliente deles e, consequentemente, crescer o número de advogados e ações que ele conseguia botar dentro do escritório. Legal. Bom negócio para o escritório. Uhum. E a tecnologia hoje em dia é o principal, né? Porque você entrega rapidez, apesar de a gente não fornecer rapidez, você entrega rapidez e devolve ao advogado aquele trabalho burocrático. Tudo que o advogado hoje consegue fazer manualmente, a gente faz. Então, a gente faz via robôs. Onde é que está a sua persona? Qual canal? Escritórios são as nossas personas. Qual rede que elas frequentam? LinkedIn. Isso daí é uma briga que eu tenho bastante com marketing, tá? Porque o meu marketing, eu já conversei com o CEO, já conversei várias vezes, o marketing ele tá focando em investimentos onde eu acho que não tenha retorno. Por quê? Porque ele acaba focando em investimentos na parte do Facebook e Instagram. Tá? E eu tenho a percepção, para mim, tá? E aí não é conhecimento de marketing, eu não tenho conhecimento de marketing, eu tenho conhecimento de usuário. Instagram, a pessoa acaba, por mais que a gente veja aquelas publicações patrocinadas, sim. A probabilidade de uma pessoa acessar
vamos dizer assim, é baixo. É baixo. 10, 20%. No Facebook, então, cai para 3%. Por quê? Porque eu tenho a percepção que o Instagram é aquele momento que a pessoa quer desopilar, quer sair do seu padrão. Tô trabalhando, tô vendo aqui, quer desopilar, então quero ver como é que tá a vida social do meu amigo, quero ver como é que tá a vida social desse famoso. Então ele desopila, mas eu acho importante sim ter uma publicação, já falei para eles, principalmente pelo trabalho que eu venho fazendo, que é para fixar a marca. Então quando tu vai sendo visto ali no Instagram, tu vai sendo lembrado, consequentemente. E o Facebook, eu tenho a ideia de hoje, quem está no Facebook são pessoas que têm tempo, vamos dizer assim, que pessoas de mais idades não são mais a nossa persona. Por quê? Porque hoje nós temos quase 1 milhão, 2 milhões de advogados no Brasil, tá? Juntando todos as óbvias por aí. Quanto mais jovem está entrando essa turma, mais tecnológicos eles vão ficando. Então, consequentemente, os advogados mais experientes, ou eles são administradores de escritórios e passam essa responsabilidade para os mais jovens, que é o que vai nos procurar, e ele só vai assinar. Ou o pessoal que está advogando, ele não precisa muito dessa tecnologia. Por quê? Porque ele acaba advogando sozinho. Então ele advoga sozinho, não precisa tanto dessa tecnologia. Essa ferramenta para aumentar a produtividade do time. Essa ferramenta acaba se tornando custo para ele, né? E aí eu vou ter algo que vai melhorar a minha vida, mas eu vou pagar um fixo que não vai compensar os meus ganhos. É custo. Uhum. Vocês já fizeram aí, o time de marketing, algum workshop para definir a persona, baseado até nessa quantidade de clientes, fazer umas pesquisas, fazer uma por amostragem, para poder saber de onde estão esses caras, né? O que eles fazem, perguntas diretas, para poder ter respostas rápidas e mensurar melhor o canal. Porque eu também concordo com você, a gente está na B2B, a gente já definiu, nosso mercado está no B2B, está lá no LinkedIn. Agora, se eu for colocar no Instagram alguma coisa, é para conversar e me relacionar cada vez mais com o meu público. Mas para falar outras coisas, para desopilar mesmo. Você é o mesmo lá do LinkedIn que fala de negócio, mas aqui você está falando sobre coisas que não tem nada a ver com negócio? Sou eu mesmo. Poxa, aumento o contato com as pessoas, que ajuda lá na frente a fechar, porque o cara vira amigo. Com quem eu compartilho a minha vida pessoal com ele. Então eu posso convidar, fazer um trabalho lá de account basis, né, bem focado com o meu time. Olha, você vai conectar com todo mundo que está no LinkedIn. Procura esses caras na rede, usa a ferramenta para poder fazer isso, conecta por lá e vamos compartilhar as coisas do Bruno, dos outros fundadores, né? Pessoa com pessoa, não é a minha marca Loi com a pessoa. Não. Esse cara, quando eu tenho uma marca querendo, nem aceito. Não quero conversar com marcas aqui. Nem no LinkedIn. No LinkedIn, a nossa tática lá, social selling, é pessoa a pessoa. O Sidney, né, fez conexão com o Bruno e está compartilhando coisas, e eventualmente eu vou, Bruno, o que você está fazendo? Será que você tem interesse em fazer isso aqui? Porque eu trabalho com isso. Tá. Estamos num lugar que a gente tem essa liberdade de falar sobre negócio, porque a plataforma é para isso. Se bem que tem muita gente trazendo coisinhas do Facebook para dentro do LinkedIn, eu fico lá mesmo. Cara, posta lá no LinkedIn, pelo amor do Instagram, sai daqui, pô. Tem. Mas eu concordo com você, tá, Sidney, referente a essa parte, e a gente já vem trabalhando esse sentido de botar o Instagram como um apoio de fixar marca. Sim. Então lá a gente tem feito assim, se você entrar ali no nosso Instagram, a gente tem feito publicações sobre filmes de direito, que a gente não fala do nosso produto. Uhum. A gente tem botado dicas, a gente tem botado pensamentos, a gente tem botado algumas situações específicas para essas áreas. Sim. Que as pessoas vão compartilhar porque interessa pro dia a dia dela, né? Isso, e consequentemente daqui um pouco a gente larga alguma coisa sobre o produto, sobre uma propaganda paga. Só que o meu marketing ainda não faz
a propaganda paga no LinkedIn, tá? É uma estratégia que no LinkedIn, como é cara, e você consegue, com a autoridade que você já tem, alavancar organicamente dentro do próprio LinkedIn sem pagar. E aí que é o segundo ponto, tá? Que você falou, contato persona a persona. Uhum. Esse trabalho é do meu SDR. O meu SDR e do meu time comercial, ele entra no site do escritório e começa a verificar as pessoas, principalmente as pessoas chaves dentro do escritório, sócios e responsáveis pela contratação. Vocês E usam alguma começa a ferramenta adicionar. lá, o LinkedIn Sales Navigator, para filtrar? Não, não, nós temos uma ferramenta produzida dentro de casa. Tá? Como a nossa empresa é tecnologia, né? Então você filtra lá todo mundo que você tem lá, usa lá aqueles algoritmos, né, que Isso, consegue exatamente. ter uma lista de todos os perfis que te interessam, para você poder convidar um por um e fazer a gestão Exatamente. deles, porque tem listas e listas, né? Porque a Uhum. gente usa o LinkedIn Sales Navigator para criar listas e ter uma frequência e um controle de quem você está convidando e quanto tempo convidou, para fazer tudo isso organicamente, nada de automatizar convite. É um a um. Exatamente. Uhum. Exatamente. Exatamente nesse sentido. Então, fazendo esse crescimento orgânico, né? E aí fica até, por vezes, o LinkedIn, normalmente quando inicia, o LinkedIn bloqueia os acessos, bloqueia da equipe comercial, da SDR, porque nunca movimentava. Chega dentro da LOI, começa a movimentar e aí não sabe quando. O LinkedIn ele limitou recente, acho que abriu um pouco mais para 100 convites por semana. E Uhum. aumentou acho que nos últimos 2 meses, acho que botou para 200. Eu não saberia lhe dizer quanto está agora, mas até porque quando tu é novo, quando tu não tem muita movimentação, teu LinkedIn ele bloqueia realmente, né? Uhum. Tem o diário também, então como o SDR normalmente entra na empresa ali, ele acaba iniciando, adicionando todo mundo, conectando todo mundo, o LinkedIn bloqueia rápido. Rapaz, então, Bruno, algumas premissas, né, que a gente parte aqui, lógicas, a respeito de quem convida quem e quem tem maior autoridade para ter o aceite desse convite. Você manda convite, se você não tem respeito, autoridade, né, e Uhum. credibilidade para poder ter um aceito do Bruno, é melhor essa pessoa não convidar o Bruno. Ou ela tem uma cabeça branca e tem um perfil matador, ou ela não vai entrar. Por exemplo, os SDRs da B2B, eles usam as contas dos clientes da B2B em nome delas para fazer a conversação. Uhum. O LDR tem acesso porque ele vai convidar, é claro que a gente não usa a ferramenta de vocês, a gente no LinkedIn Sales Navigator, e ele faz a gestão das listas para poder atingir nossa persona. Feito isso, quem conversa é o SDR, mas na conta de quem? Na conta do cliente B2B. No caso do Bruno, que é o fundador, tem autoridade, credibilidade, não em nome dele para falar da marca que você é o representante. Uhum. E aí você consegue ter maior taxa de aceite dos contatos para poder fazer parte da tua rede. E no segundo, terceiro passo, você falar de alguma coisa que entrega valor e, eventualmente, falar da sua solução. E claro que a taxa de resposta lá na conversa direta é muito maior do que um SDR Com tentando conversar certeza. com o cara. Eu já vejo lá, pô, esse cara está querendo me vender alguma coisa. Já vejo lá, é o SDR. SDR quer vender. Então eu não vou dar papo porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas se o Bruno manda uma conversa para mim, Sidney, tô vendo que você aqui trabalha com escritório, tem tantas pessoas, interessa você aumentar sua produtividade e ganhar? Oh, porra, interessa sim, claro que interessa. Não, exatamente. Um dos projetos que o marketing comercial tem junto é pegar as contas do LinkedIn dos founders e começar a movimentar elas, entendeu? Porque eles acabam tendo que, infelizmente, com o nicho de negócio que a gente trabalha, ainda tem muita gente arrogante, né, Sidney? Então, É principalmente verdade, seu nicho aí.
Tem Eu sou muita gente. advogado, tá, sabe o que você está falando? Então, o que eu trabalho com a minha equipe? Justamente para dizer assim, cara, vocês têm liberdade para fazer contato com todo mundo, mas alguns sócios vão pedir para falar com o gerente, para falar com o founder, para falar com o XYZ dentro da empresa, e a gente tem liberdade, por ser uma startup, a gente tem liberdade de botar os founders em reunião também. Sim, Cara, sim. chama os founders, não tem problema. Se ele pediu, chama, passa contato. Passa contato de gerente, não tem problema nenhum. E aí a gente quer começar a fazer essa movimentação dos LinkedIns. O marketing está com esse projeto para fazer a movimentação dos LinkedIns dos founders. E aí, quanto mais movimentar, mais tu vai fixando a marca. Então, tem esse movimento também, né, Cid? Sim. Bom, vamos agora ser mais pragmáticos. Você já tem um plano de vendas. SLA você não tem. Não, E o playbook você já tem? não, ainda não também. Então seria só compilar, pegar tudo, colocar numa ordem lógica. Eu te mando aqui um sumário do playbook e um sumário do SLA para você ter uma ideia do que é tratado dentro dele. E a gente pode ajudar você a construir esse documento. Claro, são atividades que dependem muito da nossa orientação, mas a mão na massa vai ser do time do Bruno para poder a gente falar, cara, isso aqui eu vou passar o que eu já tenho escrito para outros clientes e passar para você dar uma arrumada. Para poder trazer esse mesmo texto para a sua realidade e você depois treinar ou passar para B2B, treinar o seu time. E a gente, já que... não, eu quero treinar. Então, nós treinamos dessa forma. Então, eu vou passar o como nós fazemos. Então, a gente transfere conhecimento. A gente não fica segurando conhecimento. Queremos nos livrar do Bruno o quanto antes para o Bruno ser feliz e indicar outras empresas. Não queremos manter o Bruno com a gente eternamente fazendo serviço. Seja, isso aqui eu não dou conta. Eu preciso de alguém que faça para mim regularmente. Não, então eu assumo, fico um terceirizado fazendo algumas atividades. Se você acha que não tem como internalizar. Quando tiver como internalizar, coloca alguém para fazer aquilo junto com outra atividade. Não sei, de repente você tem horas livre para algum SDR e ele faz, como ele é um PJ, ele pode também fazer aquela outra atividade lá de monitoramento, né, e tal. O SDR é sempre CLT, tá? Seu SDR, sim. O SDR é sempre CLT. Quem é PJ? Comercial mesmo. O comercial, o vendedor, vamos dizer assim. Não. O closer. O closer, você chama de closer, né? Eu chamo de comercial. O sênior e o pleno, eles são PJ. O júnior ainda é CLT. Tá. Então, esse conceito de SDR, ele tem umas funções bem claras, né? Ele só qualifica, ele não vende. Exatamente. E é bem rápido. É 10, 15 minutos que ele tem de conversa para poder filtrar, ver se aquele cara tem perfil. Ele faz prospecção, ele conversa, leva para o closer. E o closer tem um conhecimento mais profundo. Dependendo da solução que você tem, esse cara é júnior porque essa solução não é tão complexa, passa para esse. Mais complexa, passa para o outro, né, que você tem, pleno. E o sênior. Isso. O pleno não tem ninguém hoje, tá? Oi? O pleno ainda não tem ninguém hoje. Tem, são os fundadores. Na verdade, o pleno sou eu, né? Eles são até mais, né? É? Legal. Pô, eu tenho, na minha equipe hoje, eu tenho uma SDR, né? Um júnior e um sênior. E aí eu acabo sendo pleno. Então quantos tem na tua equipe? Um SDR só? Hoje a gente tem um SDR só. Tá. E ele conversa com quantas pessoas por dia? Hoje ele está conversando com 10 pessoas por dia. Qual o tempo que ele leva para conversa com cada um? 15 minutos. Ele não faz apresentação de produto, nada. Ele faz uma breve introdução de quem tem tempo para fazer outras coisas, né? Inclusive prospectar. Tem. Ele faz ali 15 minutinhos, faz uma breve introdução de o que é a Aloy, o que a Aloy faz, quais são os nossos produtos. O SDR. Mas quem faz a apresentação de fato dos produtos são os closer, vamos dizer assim, como você chama. É a equipe comercial. Tá. Bom,
a gente pode ajudar vocês a entenderem profundamente, né, a atividade do SDR, até onde ele pode ir, o que ele tem que fazer, qualificando por fit, despertando interesse, fazendo rapport e educando o lead. Então, esses 4 pontos que a gente aborda aqui e fica girando o SDR em torno disso. Aí o closer já tem uma estrutura de negociação onde ele tem que abordar certos pontos para poder aprofundar lá, implicar, usar lá mais profundamente o spin, que é bem prático. Claro, o SDR também vai praticar um pouco do spin, mas não vai implicar, porque não é a função dele, a função dele é despertar interesse para que outro lá implique. Então, toda essa construção da máquina e azeitar para poder aumentar a produtividade, a B2B faz, transfere conhecimento. E as táticas a ser usadas, nós também transferimos conhecimento no formato de consultoria. A tática que a gente usa, transfere. Assim, Sidney, eu não quero praticar isso aí. Você tem um time para fazer isso com bastante maestria? Temos. Então, faz com você primeiro, daqui a pouquinho você passa o bastão para mim, eu assumo depois que estiver estruturado. É claro que vai ficar complexo eu fazer isso porque a gente usa o LinkedIn Sales Navigator, mas se você já tiver essa ferramenta e puder já ter os leads prontos e deixar para a conversação com o time da B2B, a gente assume. Senão a gente fica monitorando o seu SDR para ele poder ver se ele está conversando adequadamente, porque isso é uma pegada muito... que o mindset do SDR tem que estar realmente alinhado com esses conceitos que eu falei para você quando abri essa reunião. Né? Comunicação empática, né? Na verdade. Né? Se lê aquele artigo lá, se não for nem isso, acaba esvaziando o seu funil ao longo do tempo. Bom, então como consultoria, a gente ajuda nesses pontos, né? Plano de vendas não precisamos, você já tem. Mas o playbook, toda a documentação, todas as melhores práticas são inseridas lá. A gente revisa o que você já tem, porque com certeza você tem. E adequa algumas frases, né? Porque às vezes a escrita e a comunicação vai para o lead e você às vezes não refletiu sobre tudo que está querendo ser dito ali e fala coisas que mais atrapalham do que ajudam. Às vezes o lead está com tanto interesse, eles consideram aquelas coisas mal colocadas e parte para poder entender porque ele está interessado na solução, independente do que você falou. Mas você escreveu tão bem e foi tão assertivo e pragmático no que você colocou, sem ser duro, rígido, que a pessoa melhora, que a pessoa, aquelas mais críticas, principalmente para o seu setor, elas abrem a guarda. E aí aqueles 10, 20% no aumento das conexões que você antes não tinha, passou a ter. Exatamente. É isso que a gente consegue fazer. Não, tranquilo. Sidney, tu tem como mandar um portfólio até e principalmente uma proposta, tá? Por quê? Porque eu preciso, como eu te falei anteriormente, eu preciso levar para o conselho, tá? Então preciso ver essa parte da proposta também para levar para os founders e para o conselho, tá? Para a gente ver essa situação. Olha, eu vou compartilhar aqui uma planilha. Perfeito. Proposta é planilha. Bom, porque o que aqui vai estar refletindo o que fazemos, né? Porque preço é isso. Presencial, 257, back office, 143, atendimento online. Back office cliente, a gente não cobra vocês fazendo as coisas. Então vocês vão ter horas também de atividades para fazer. E a gente faz um apanhado geral de tudo que pode ser feito, mas eventualmente a gente acaba fazendo outras coisas, quer dizer, ocupando horas para fazer coisas que não estão aqui. Então isso aqui é um parâmetro para você ter uma ideia do que a B2B trabalha. Essa aqui é uma planilha bem completa, claro. A gente, dependendo da conversa que a gente tem, a gente vai dar para o nosso cliente uma previsão de custos. Se a gente for fazer essas análises todas aqui, juntos, nós fazermos... não, nós já temos. Então tudo bem. Vamos levar as informações, vamos gastar quanto tempo? Estimativa 6 horas. Legal, back office. Não precisamos, já tem isso aqui, eu vou dar uma lida e ver se está tudo bacana, não vou ter sugestão nenhuma para colocar.
Beleza, vou gastar o tempo de leitura e um outro tempo para poder emitir um relatório, dar um retorno a respeito daquilo que está ali. Que seja através de uma reunião online. Gente, vi isso aqui, fiz essas e essas anotações, se serviu alguma coisa que você acha, valeu. Pô, cara, sem essa sua análise sobre isso, tudo que a gente tem, a gente ia demorar muito. Agora com a sua análise, poxa, vamos dar um salto. Com certeza vamos ter um ganho de 30%. Agora que você olhou por esse ângulo aí. Beleza. Tá. Tem um plano de vendas, tem um plano de projeto para elaborar uma proposta de tudo que precisa ser feito. Ah, não precisa de plano de projeto. Tudo bem, não vamos fazer. Vamos só fazer uma reunião online, você anota aí de tudo que precisa ser feito e vamos só partir com as tarefas para fazer o plano de vendas. Definir o público-alvo, mas você já tem. Saímos do plano de vendas. Se for fazer tudo, está esse preço. Porque está envolvida a quantidade de horas. Muito simples. Tanto de back-office quanto online. Já o playbook, várias melhores práticas. Estão chamando aqui de atividades. Que vão compor esse documento. Ah, temos aqui uma estrutura documental? Temos. Deixa eu ver aqui. Rapaz, nem sei se eu vou achar aqui. Não, não vou achar. Não vou achar agora. Não abri, melhor não. Então vamos continuar por aqui, que eu ia te mostrar um rascunho do playbook para um cliente. Mas só rascunho. A gente está controlando tudo que tem que ser coberto no playbook para poder eles terem realmente um documento bem aprofundado para o SDR usar no seu dia a dia. O SLA está aqui, alguns dos tópicos que abordamos e os tempos, né, que nós estimamos gastar falando dessas coisas e ajudando vocês a construir. Tá, beleza? Treinamento, seleção, perfil de profissionais, testes, análise de perfil comportamental de vendedores. Não tem preço, porque não fazemos, nós terceirizamos. E aí orientamos você que contrate essas empresas que fazem isso. Você poder ter um perfil mais adequado para você contratar e não ficar gastando tempo com quem diz, parece ter esse perfil, mas na verdade não tem. Então roda-se um DISC, tem-se um relatório dele, faz entrevistas e esses caras entregam o cara mais adequado para ficar trabalhando como SDR ou como closer. Até. Maravilha. Aí tem os treinamentos. A gente treina sobre os fundamentos, sobre as metodologias e sobre as técnicas usadas. E aí tem uma quantidade mínima, né, de vendedores, porque na verdade o tempo máximo, né, o tempo para um é o mesmo tempo para 5, porque você coloca todo mundo online e vai discutindo sobre isso. E também tem como fechar as portas, que a gente dá um feedback para cada um, curto, de 15 minutos, e depois faz um roleplay com todo mundo. Porque não dá para dar feedback para todo mundo junto. E aí esses tempos aqui estão aqui programados. Tá vendo? Roleplay e coaching. É um coach, né? A gente chama de coach, mas na verdade é um feedback. A gente não tem nem competência aqui instalada na B2B para ficar dando coach para SDR. E aqui para tecnologias, né? No caso aqui, como nós somos parceiro, prestador de soluções da HubSpot, a gente usa um CRM bem foda. E também somos parceiros de soluções para construir bot da TakeBlip. Pode ser que em algum momento seja válido você ter um robô para poder filtrar seus leads, conversar, fazer uma pré-vendas para ele, ou qualificar melhor para poder levar para uma atendente. Esse robô aí a gente faz em casa. Ótimo. Beleza, vocês têm essa competência aí. Bom, aqui no full, 22 mil. Você viu que foi tudo calculado em horas. Tem cliente que colocou, estimou-se, gente, só tem 5 mil, a gente quer dar conta de fazer o playbook e o SLA. Plano de vendas não precisa, e essa questão aqui de fazer o gap análise, a gente conversa, você já vai ter uma ideia do que precisa, tá bom? Então, é isso. A progressão, a gente tem como fazer a cobrança mensal, né, desse valor, distribuído em 8 meses, e estimar uma taxa de crescimento do teu negócio, chegando a 20% disso, né? Crescimento, taxa de crescimento 20%. Se a taxa de crescimento for 30%, deixa eu botar aqui.
Seu ticket médio é 10, 9? Ou pode por 5. 5.000. Uhum. Quantas vendas por mês? É que daí depende, né, Cirino? Porque a gente tem a venda spot e a venda recorrente. A Spot. Aqui tá, não foi um ticket médio da Da Spot. recorrente. Não, isso Tá, daí e da do, Spot. da spot varia muito, mas pode ser Em média, 8. 8. Quantos clientes vocês costumam ter? De spot, Sim, de spot a gente costuma ter uns 15 clientes mesmo. mês. Uhum. Então, tá aqui. Se você for ter uma despesa, um custo com a B2B total de 22 mil, você, se crescer 30%, você vai estar assim. Uhum. Então, o custo vai aumentando mês a mês, vai ter um ganho dessa. Se crescer 30%, se crescer 20%, isso. Se crescer 10%, isso. Se for investir esse valor. Uhum. Se o valor for menor, vou até mudar aqui para 10 mil. Vou alterar aqui. Aí, ó, cabe até crescer 5%, hein? Então você tem como brincar com isso aqui. Eu passo essa planilha para vocês, para você, e aí você vai ter uma ideia de quanto pode e quanto não pode. Porque o valor das horas, você já só tem verbo para ter despesas com consultoria, porque a gente não tem tantas horas por mês para poder conversar com ninguém, porque a gente tem que rodar a empresa. A gente vai ter Uhum. 4 horas por semana. Pô, então vão ser 4 vezes 4, 16 horas. Mês. 16 Uhum. horas vezes 142 é o tempo que a gente tem para ficar contigo online. E outros tantos 16 para custear tarefas que você vai executar por nós, para a gente só conferir. Para a gente só aprovar, né? Uhum. E é isso. Tranquilo. E a quantidade de as tarefas podem ser distribuídas no mês dessa forma. Tem um Gantzinho aqui para você dar uma olhada. Uhum. E aí você vai ter uma ideia de quanto esse negócio, quanto a gente estima trabalhar. Olha aqui, deu quantas horas? Deu 13 horas aqui no primeiro mês. No segundo mês deu 28 horas. Isso 28. dando full, né? Aqui deu Uhum. 44 no terceiro mês. Porque aí envolve elaborar o playbook aqui, porque até então eu estou aplicando o treinamento, porque esses vendedores, o time vai também ajudar a construir o playbook no segundo mês. Eles vão estar com capacidade suficiente para botar a mão na massa. Entendi. Isso é estimativa, tá? Uhum. Não tem como. Isso daí é projeção do mês, então é É, projeção de cada cliente também. Ah, tenho tem muito mais braço? aqui. Você tem É. braço? Tenho braço. Então vamos dar um gás aqui, vamos colocar 30 horas por mês. Não tem, tá. Eu preciso disso tudo? Não preciso de tudo isso, eu preciso só isso. Então a gente vai botando a mão na massa e sendo um terceirizado seu para fazer coisas e para ajudar vocês a pensar sobre as coisas. O que a gente não dá conta de fazer em marketing, a gente terceiriza. E a gente tem os parceiros de marketing que nos ajudam com os clientes da B2B. Então vocês também pegam a parte de marketing, então. A gente indica um parceiro. Ah, indica? Indica. Tá. Porque aí eu teria que adicionar um terceiro, o responsável pela área de marketing. Isso, esse cara do Mas, marketing faz um trabalho. Inclusive, nós contratamos ele para poder fazer um trabalho de mapeamento da persona. Porque ele se mostrou muito competente. A gente estava vendo aqui que a gente precisa separar, porque a gente estava colocando todo mundo no mesmo balaio, dependendo da vertical e das soluções que a B2B entrega. A gente está querendo ampliar as soluções agora também, assim como vocês, né? Todo mundo está querendo crescer, isso é bom. E aí a gente está contratando esses caras que são parceiros para fazer esse trabalho por nós. Porque eu não vou internar eles, não vou. É muito grande o marketing, Bruno. É muito grande. Esse cara. E aí eu vou te mandar o quê? Uma proposta que vai falar do que é feito nas etapas do processo. Se você terceirizar a tática de outbound sales. E aí eu não te mostrei aqui, eu vou te mostrar rapidamente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é rápido. Outbound Sales. Vou mostrar aqui da Gênesis. Social Selling.
É o que nós estamos falando no LinkedIn. O Warm e-mail, a gente automatiza usando ferramentas como o Apollo. Alguns usam Hamper, eu prefiro o Apollo. E aí a gente faz uma prospecção no LinkedIn, você já tem isso, né? A gente passa, transfere esse conhecimento para o seu time ou roda isso para a LOI. E aí você tem uma quantidade de empresas mês, aqui agora parece que pode dobrar, porque o LinkedIn abriu a porta. E é claro que eu vou convidar 2 leads de cada empresa, o que vai me dar 800 novos contatos convidados. A nossa taxa de aceite está em torno de 50%. É claro que a gente faz em torno esse convite para o fundador, para o CEO ou para quem tem competência para poder ter os aceites dos contatos no LinkedIn. E aí depois disso a gente envia um pitch para esses 50%. Desses pitches, 20% são respondidos e aí tem uma conversação aqui com o SDR. Até então aqui é o LDR que faz. E aqui é o SDR. A gente não trabalha com a LDR. O próprio SDR, dependendo da quantidade de horas, por exemplo, aqui deu 63 horas. Se ele fizer mais esse trabalho aqui, só para usar essa tática, dá 90 horas mês. 400. Se ele for usar o LinkedIn de 2 fundadores, então são 800, né? E aí ele já vai ficar com 180 horas, não vai dar conta. Porque são 160. Na verdade a gente faz 120, né? Porque ninguém faz 160 horas mês. Vai ao banheiro, vai no WhatsApp, vai no Facebook. Então a gente. Normal. A própria Embraer já declarou lá internamente, eu sei porque eu trabalhei muito com eles lá. Eles declaram, cara, engenheiro aqui novo ou sênior, é 120 horas mês, cara. Tá cada vez menos. Não sei, agora não me recordo qual é o país que eles estão vendo que a produtividade da equipe é menor, é maior em menor tempo de trabalho. Então, eles estão eles estão até pensando em botar um final de semana de 3 dias. Então, ver se é só sábado e domingo, dá mais um dia, ou a sexta ou a segunda-feira. Por quê? Porque a equipe produz mais em um menor tempo. Então, eles estão começando a verificar essas situações. E eu sou muito adepto a essa situação. Eu acho que tem momentos no dia que tu produz muito mais. Eu sou uma pessoa que produzo muito mais pela manhã do que à tarde. Eu já tento não agendar reuniões à tarde, porque eu sei que eu já não produzo muito à tarde. À tarde já me consome. Compensação, hoje de manhã era 7 horas, eu estava mandando e-mail já. Então, produzo muito mais pela manhã mesmo. Então, você tendo esse entendimento do seu time, você pode fazer uma prévia do quanto você tem que ter de time para poder atingir certos objetivos, se você conhece suas taxas de conversão. Porque a partir do momento que o SDR marcou uma call para vocês, se dessas pessoas com quem eles conversarem, ele levar 50% para fazer uma DBA, para conversar com o closer, aí você tem 60 caras lá. Agora, se precisa de uma DBS para poder aprofundar e detalhar a solução de vocês, aí você vai ter uma taxa de conversão também. Não sei, dependendo da solução, se for muito complexa, para poder explicar e detalhar como é feito, você precisa de ter isso. Se não, vai direto para a contratação. E aqui vocês brincam com essa planilha também e pode ter uma estimativa de ganho. Então aqui, usando a tática de social selling, você tem um retorno lá. O warm e-mail, você tem uma outra taxa, dependendo do... Isso aqui só para quem aceitou o convite no LinkedIn, não é para todo mundo. Porque eu não mando cold e-mail. O cara nunca viu falar, nem aceitou, não quis nem falar comigo no LinkedIn, para que eu vou mandar um e-mail para ele? É um ponto de contato a mais que ajuda na conversação do SDR. Sim. E o cold call, claro, para quem desses tantos que não aceitaram, porque só 50% aceitou o convite, os outros 50% eu posso não desprezar. E aí eu boto um SDR para fazer a cold call. Exatamente. E aí, fazer o quê? Já está perdido mesmo, né? Vou dar um tiro nele. Eu tenho por tática minha só desprezar quando tiver um não. Se não tiver um não, ainda tem a possibilidade do sim. Mas todos eles já tiveram pelo menos um contato com o Bruno lá no LinkedIn.
aceitando ou não, ele deve ter olhado. É claro que tem aqueles caras que nunca olham nada porque não tem tempo. Mas, eventualmente, você vai conseguir ter uma taxa de aceite aqui da ordem de 20%. Pode melhorar? Exatamente. Pode melhorar. Então, eu botei aqui as conversões, tá? 50, 50, 14, deu um total. Esse total vai para cá. Custo Só para estimado. avisar, tu não tá compartilhando, tá? Vixe. Cara, compartilhei sim. Não tá mais Mas não compartilhando. foi. E eu tô aqui mostrando tudo pra você. Agora que tu falou, vem pra cá, eu. Opa, não tá em tela agora. Meu Deus. Mas eu gravei. Né? Tá vendo aí? Agora sim. Meu Deus. Então essa aqui tu já tinha visto essa planilha? Não, essa não. Então é o seguinte, vou te falar rapidamente. Depois você revê a gravação. Tem Tranquilo. um número de empresas aqui, Prospect, companhia. Eu convido 2 de cada um, 1.200. 50% aceita, 600. Eu vou enviar pitch, tipo esse que você recebeu. Tranquilo. 2 pitches. E aí, desses pitches, 20% responde, meu SDR trata. Esse meu SDR, se for o mesmo, no caso aqui eu divido, porque o valor que eu pago para o SDR e o LDR é diferente. Porque aqui é mais braçal, cara crachá. Esse aqui, o cara tem que ter entendimento de conversação, venda consultiva, ele tem que ser hábil na escrita, não pode dar mole. E aqui, por isso que eu tenho diferença para mim. Então esse cara aqui está gastando com essa atividade 135 horas mês. Um só SDR dá, ou um LDR, que inclusive vai ter que ocupar o tempo com outra atividade, de mandar o e-mail e tal. E aqui você tem uma estimativa de horas por função. Prospector, que é o LDR, 103 horas, e um Connector, um SDR, 127 horas. Aqui nós temos um preço, se você terceirizar esse serviço, dá 53. Se você tem um preço, aí, um custo estimado para o seu CLT, você pode botar aqui o valor. Não sei qual, vou chutar aqui, tá? R$15. Então você tem um custo por essa etapa de 3.450. Eu botei aqui as conversões, tá? Imaginando que desses 120, 50% vão querer conversar e ir lá para fazer uma DBA, uma conversa com o closer. Que o SDR foi bem especialista e conseguiu agendar o cara realmente com perfil, com fit, interessado em conhecer sua solução. Tá aqui. Desses 60, como eu te falei lá, mas você não estava vendo a tela, alguns vão lá para o DBA, dependendo da complexidade da solução, alguns vão direto para poder contratar. Se for um produto simples, ele passa direto para lá. E aqui eu coloquei as contratações imaginando ter o DBS para tudo, tá? Bom, imaginando que você vai ter esse custo hora, e vai ter esse custo por etapa. Aqui eu vou botar, em vez de 102, vou botar 30. Botou o dobro ali. Mas aqui eu terceirizei tudo, tá? Aqui eu não estou colocando custo. Você vai ter que fazer isso aí para você. Tranquilo. Tá? Pegar essas fórmulas aqui, copiar, colar lá, para você poder... Eu vou colocar aqui rapidinho, só para você ter uma ideia em todas as táticas. Tá aqui. R$30, se cobro pagou 15 pro... Não, isso é... Pô, pode mudar o que você quiser. Estimativa de negócio fechado, 34,5, né? Com essas 3 táticas, está aqui a soma dessa, essa e aquela outra. Se você está gastando isso, seu ticket médio para isso aqui pode ser em torno de 5.000. Só para você ter uma ideia. Ganho, 172 pau. Comissão. Comissão. Pode ser 5%, pode ser 10%. Custo total entre o fixo, pelas horas trabalhadas, mais a comissão, 18 pau. Custo total dividido pelo ganho em venda, você está gastando 11% do que você ganhou. Se você ganhou 172, está gastando 11%. E aqui tem alguns indicadores bacanas. Custo por lead, custo por cliente, custo uma por divisão cliente, de cada um. Uma ideia. Pode colocar outras coisas aí na sua planilha. Bom, isso aqui a gente ensina tudo a fazer as táticas lá no LinkedIn, né, que nós pensamos. Pode ser rápido, pode ser 2 horas, pode ser 4 horas, pode ser 3 horas. Seu time entende como faz, a gente
passa para você esse conhecimento. Ou mesmo a gente executa para você e aí nossos preços são outros. Como você viu lá, Não, tem. tava salgado não, tava bacana. Então eu Não, salvo isso tranquilo. aqui para você e mando para Perfeito. você ver aí. E mando junto com isso um PDFzinho com os preços, tudo baseado nessa estimativa aqui, tá? Perfeito. Manda mesmo que. Porque só, não tem como falar, porque tudo muda. Uhum. Você vai ter só um valor para poder colocar se você terceirizar. Na verdade eu vou colocar o meu preço aqui, né? Senão você vai ficar, opa, se eu colocar meu preço, como é que vai ficar para você? Vamos ver só eu ter uma ideia aqui. Olha, 24%, ficou ruim. Se seu ticket médio fosse 50 mil, ficaria bom. Ah, seria excelente. Então, você poderia contratar a B2B para fazer isso para você, mas com esse ticket médio de 5 mil, Muito não baixo. rola. Por isso que é uma estratégia boa para quem tem ticket médio áudio, a gente atende aqui. Mas quem não tem, a gente transfere esse conhecimento. Não, tranquilo. Tá bom? Tranquilo, entendi. Eu tenho duas, para a gente finalizar, assim, eu tenho mais duas perguntas. Fala. Tem experiência com startup? Sim. Atender startup? Sim. Tá. E eu já utilizo uma ferramenta de CRM que é o Pipedrive. Vocês têm conhecimento de Pipedrive? Sim, também temos. Tá, o HubSpot é mais avançado que o Pipedrive. E o Pipedrive correu atrás, agora tem quase as mesmas funcionalidades do HubSpot. Só não é... Eu não tenho mais... Faz tempo que eu não tenho contato, não sei nem se ele integra com Gmail para você poder fazer e-mail, rastreamento ele faz, né? Tá cobrindo tudo que o HubSpot cobre. Cobre. Já tá bem complexo, assim, tem relatórios mensais, então... Sim. Pipedrive é facinho. Não, perfeito, eram essas duas últimas o conceito questões. de CRM, né? A gente que é parceiro de soluções lá da HubSpot, a gente tem que entender bem. Só Salesforce que a gente não botou o pé, mas qualquer dia a gente vai ter que pôr. Vai ter que evoluir nesse sentido. Mas continua parceiro da HubSpot, porque nós amamos o HubSpot. Tranquilo. Sidney, me manda isso, tá? Fico no teu aguardo. Obrigado pela apresentação. Ótimo papo aí. Eu vou levar para a diretoria, para os founders e para os investidores. E assim que eu tiver um posicionamento, eu te retorno. Positivo ou negativamente. Eu te dou um retorno. Valeu. Tá bom? Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau.